Escutem, escutem, todos os cadetes e líderes estão convocados para mais uma reunião no dia 1º de maio de 2022. Atenção, cadetes e líderes, prepare-se para a ação. Dardos celestes, para-raios, jatos ariates, bombardeiros a jato, líderes, prontos a trabalhar, cadetes, saem. Aqui estamos os cadetes, os pilotos do Senhor. Já ouvimos a chamada para servir com fé e amor. Vamos já nos dedicar ao serviço do bom Rei, viajando sempre alegres ao eterno lar. Juramento. Como cadete, guardar a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. Lema. Um para o outro, todos para Deus. Versículo-chave. Jeremias 17, 7 e 8. Confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, e nem deixe de dar fruto. Queria estar convidando o pastor para estar aqui à frente orando. Vamos ficar em pé, irmãos. Boa noite a todos. Estendam suas mãos na direção desse grupo. É o nosso sinal de que a gente deseja a bênção do Senhor sobre a vida deles. Eu estou cansado porque eu estava carregando cadeira. Vamos orar. Santo Deus, glorioso Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, do Teu discernimento, da Tua sabedoria sobre a vida desses adolescentes, sobre a vida dos pais desses adolescentes, sobre a vida dos líderes desses adolescentes e sobre nossas vidas, que também somos igreja para esses adolescentes. Que o Senhor use todo esse contexto para que eles tenham da parte do Senhor o exemplo, o encorajamento, os conselhos para uma vida santa, para uma vida correta, para uma vida justa. Ó Deus, o propósito desse trabalho está muito acima de uma igreja local, de uma denominação. O propósito é justamente zelar pela glória do Senhor, essa glória que percorre toda a terra, que está nos céus, e que um dia encherá completamente a criação do Senhor. Abençoe essas vidas, ó Pai. Nós os entregamos a Ti, invocamos a Tua bênção sobre a vida destas vidas, sobre a vida deste trabalho. Oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Deus abençoe. Eu queria que a igreja estivesse em pé para cantar o hino nacional.
povo heróico, brando, retumbante, e o som da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, sol do salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velas forte padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dois filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. A igreja pode sentar. Eu quero convidar o cadete, ex-cadete, e agora nosso líder também, João Fernando Alves Lima Leal. Quero parabenizá-lo pelo cumprimento da atividade Ganhe Sua Bíblia. E em nome do Departamento Nacional da Irmã Valéria e Regional, Irmã Leni, eu vou estar entregando a sua Bíblia que você ganhou há algum tempo atrás, como cadete a jato. Que Deus te abençoe, que você continue esse rapaz especial que você é. Pode ficar conosco, tá? Eu gostaria também de convidar o nosso missionário, Afonso. Também queremos presenteá-lo, porque Afonso foi nosso cadete e foi para o seminário. E Afonso hoje está no nosso meio, nos ajudando, nos apoiando. E nós queremos parabenizá-lo, porque como pastor, ele não gosta muito de ser chamado de pastor, mas como missionário, ele vai também receber a sua Bíblia.
Nós vamos ouvir agora a história da AICEB com a Eloá. Boa noite. Resumo da história da AICEB. A história é o registro dos fatos que sucederam. É importante conhecermos a nossa história para nos identificarmos com ela e continuarmos a construí-la. A Igreja Cristã Evangélica da AICEB teve início no final do século XIX com a conversão de João Batista Pinheiro, que evangelizou seus familiares e amigos e formou uma pequena congregação em Barra do Cordo do Maranhão. Seu estado de saúde o impossibilitava de alcançar outros municípios, pois ele não tinha as pernas e estava acometido por uma doença que o maltratava constantemente. Por isso, passou a contar com a ajuda de missionários vindos de outros países. Destaca-se aí o pioneirismo de Perry Smith, missionário canadense independente que instalou-se no interior do Maranhão e realizou o trabalho de evangelização em vários povoados e municípios. Perry Smith fez o primeiro batismo da nossa história em 1911, batizando 30 irmãos. Enquanto alguns missionários evangelizavam e formavam congregações, outros se preocupavam na formação e preparação de obreiros para novas igrejas que iam surgindo. Foi então que, em 1936, o missionário Jorge Thomas e sua esposa fundaram o IBM, Instituto Bíblico do Maranhão, com o propósito de formar pastores às igrejas. Em 17 de julho de 1947, com a participação e aprovação unânime de 8 igrejas, foi fundada a Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, a AICEB. Poucos anos depois, em 1952, o então Instituto Bíblico do Maranhão foi transferido para São Luís do Maranhão, pelo missionário Nilo Hawkins, e recebeu o nome de Seminário Cristão Evangélico do Norte, o SEM, que continua formando pastores, educadores cristãos e missionários para as igrejas. Hoje, a AICEB é uma aliança com mais de 173 igrejas e campos missionários em 10 regiões eclesiásticas, que são as seguintes: Maranhense, Centro-Sul Maranhense, Amazônica, Amazônia Ocidental, Amazônia Equatorial, Tocantina, Central, Carajás, Nordeste e Sertaneja. A nossa igreja faz parte de uma denominação que tem a sua história firmada nos princípios bíblicos, ensinados por servos dedicados, que não mediram esforços para levantar a bandeira cristã evangélica do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso país. Louvamos a Deus por eles e continuemos a escrever a história que eles começaram. Atenção, cadetes! Cadetes, sentido! Cadetes, descansa! Cadetes, sentido! Ordinário! Marche!
Atenção para o alto. Alto. Cadetes, descansa. Atenção todos os cadetes. Cadetes, no que vocês estão firmados? Excelente. Vamos ver se vocês estão realmente firmados em Cristo e no poder da palavra de Deus. Cadete Sara, apresente-se. Sim, senhor. Cadete Sara se apresentando para o combate. Excelente, cadete. Cadete Sara, o que tem sido verdade desde o princípio? A palavra de Deus tem sido verdadeira desde o princípio. Assim será as palavras que sairá da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará aquilo que enviei. Excelente, cadete. Descansar. Cadete Maria Júlia, apresente-se. Sim, senhor. Cadete Maria Júlia se apresentando para o combate. O que está escrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Excelente, cadete. Descansar. Cadete Daniel, apresente-se. Sim, senhor. Cadete Daniel apresentando-se para o combate. Excelente, cadete. Cadete Daniel, explique para a igreja qual a melhor forma que nós temos para conhecer Jesus. Igreja do Senhor, a melhor forma de conhecer a Jesus é examinando as Escrituras. Excelente, cadete. Descansar. Cadete Emily, apresente-se. Sim, senhor. Cadete Emily se apresentando para o combate. Cadete Emily, como podem os jovens se manterem puros no caminho do Senhor? Observando e andando conforme a palavra de Deus. Excelente, cadete. Descansar. Cadete Esther, apresente-se. Sim, senhor. Cadete se apresentando para o combate. Cadete Esther, o que o escritor aos Hebreus nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto que se divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Excelente, cadete. Descansar. Cadete Isabela, apresente-se. Sim, senhor. Cadete Isabela, o que está escrito no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Excelente, cadete. Descansar. Cadete André. Cadete André, apresente-se. Sim, senhor. Cadete André se apresentando para o combate. Excelente, cadete. Cadete André, atualmente o tempo que vivemos são tempos muito difíceis. Como pode a igreja do Senhor, digo, os pastores, os missionários, os jovens, os músicos, como podem eles se manterem firmes em tempos tão difíceis e tenebrosos? Em Efésios 6, Paulo nos deixa a seguinte mensagem: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficardes firmes contra a cilada do diabo. Excelente, cadete. Descansar. Cadete Débora, apresente-se. Sim, senhor. Cadete Débora se apresentando para o combate. Excelente, cadete. Cadete Débora, o que está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12? Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torne-te padrões fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Excelente, cadete. Descansar. Cadete Josué, apresente-se. Vamos, não desista, falta pouco. Cadete Josué? Eles estão lá atrás, Senhor. Comunicação, me contate com o cadete Josué. Muitos estão feridos, foram abatidos. Espera. Entendido, cadete.
Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, pra combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Estou segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Estou segurando a espada na mão, meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Muita precisão, me defende de ataque. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Estou segurando a espada na mão, meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando lia versos 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defende de ataque. Igreja, de quem é a vitória? Igreja, de quem é a vitória? Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés do Evangelho. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. As portas do inferno nunca prevalecerá contra uma igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defende. Dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, quando li Efésios 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defende e ataque. Cristão, me escuta. O Senhor quer nos revestir, com sua armadura nos cobrir, sem medo e sem temor, mas cheios de vigor, o inimigo vamos perseguir, cingidos a avançar, sem nada irá nos abalar. Deus com o seu poder nos faz prevalecer e fecha toda brecha que sobrar.
seu reino. Estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Somos para Cristo e seu reino. Estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, e até a sua meta alcançar. Até a sua meta alcançar. O Senhor já nos preparou. Devemos, pois, sair e nos dispor. Seu evangelho assim, pregar até os confins, trazendo até o reino superior. Se Deus nos chamando está, a fim de seu querer executar. Não pode em nosso ser indiferença haver. É grande a terra adiante a conquistar. Somos para Cristo e seu reino. Estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Somos para Cristo e seu reino. Estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, e até a sua meta alcançar. Até a sua meta alcançar. Oh, nos leva a te seguir, negar o eu e sempre prosseguir. A nossa cruz tomar, jamais atrás voltar. Queremos ao Espírito ouvir. A igreja é tal viver, é para a sua vida em nós crescer. Nos aperfeiçoar, ao reino nos levar, com Cristo reis ministros a reger. Somos para Cristo e seu reino. Estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Somos para Cristo e seu reino. Estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Até a sua meta alcançar. Até a sua meta alcançar. Quero convidar o louvor. Gostaria de convidar o missionário Afonso. Boa noite a todos, graça e paz.
Meus irmãos, esse é o momento de dizimarmos. Hoje acontecerá a coleta normal de dízimos. Só a alteração é que as ofertas que serão recolhidas hoje será destinada para o nosso grupo, o grupo de cadetes aqui, o grupo local, que tem também as suas necessidades. Então, doamos assim conforme o nosso coração, como para o Senhor. O Senhor diz que é muito feliz, Ele se alegra de quem doa com alegria. Então, faça o que estiver no seu coração e que o Senhor abençoe. Vamos orar pelos dízimos. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecidos, Senhor, pela tua mão sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor continue abençoando essa igreja e todas as famílias que estão representadas aqui, Senhor. Te pedimos que o Senhor dê sustento a cada uma, que os dízimos que serão, Senhor, coletados hoje, que o valor que seja coletado seja bem administrado pelo conselho dessa igreja, dê sabedoria a esses irmãos, e que assim, Senhor, a tua casa receba o sustento devido, o obreiro e sua família também recebam o sustento devido. E te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que esteja aqui, os que irão doar e os que também não podem, mas que o Senhor derrame sua graça sobre cada um. E que as ofertas que serão levantadas para o Departamento Local de Cadetes, Senhor, que supra as nossas necessidades. Que sirva, Senhor, para o mantimento desse grupo, para as viagens e para aquilo que for necessário. Esse nós te pedimos, agradecido, Senhor, pela tua mão, pelo teu poder que tem sido manifestado em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Quero convidar a igreja para se colocar em pé. Vamos cantar o hino número 375 do cantor cristão Segurança. Enquanto cantamos este hino, os irmãos que trouxeram o seu dízimo e a sua oferta podem se dirigir à frente. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou com Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, eco da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre viver
grande amor. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. A vida de vocês, como servas e servos de Deus, como cadetes, como soldados de Cristo, cadetes a jato para Cristo, isso que vocês são, isso que vocês fizeram aqui hoje. Que a vida de vocês continue sendo assim. Que os pais de vocês, pela alegria que tiveram hoje, tenham alegria a cada sábado, a cada ensaio, a cada lição que tem que ser estudada, a cada uma das suas pequenas atividades que você faça com esse desempenho, com esse carinho, porque você não está fazendo para a igreja cristã, você apresenta para a igreja cristã, mas o principal, aquele que está aqui presente, a quem vocês fizeram toda essa maravilha hoje, é o Senhor nosso Deus. Que Ele seja glorificado pela vida de vocês. Que a nossa igreja seja abençoada por esse trabalho de cadetes, por cada um deles. E meus parabéns aos líderes. A partir de Natinha, agora nosso novo missionário, não é? Que foi cadete. Cada uma das meninas, aqueles que já terminaram, nossa nova líder ali, né? Que com certeza, em nome de Jesus, vai fazer esse curso. E os outros que estão ali, Guilherme já é cursado. E que todos os outros, que cada um tenha esse desejo de ser um líder de cadete. Que seja um líder que esteja ajudando qualquer adolescente que esteja do seu lado. Não somente em casa, mas na vizinhança, na sua escola, em qualquer lugar que você esteja, que você seja esse soldado para Cristo. Tenha coragem, como vocês tiveram hoje, de evangelizar. Tenha a coragem de enfrentar os desafios. Tenha coragem, do dia que você não quer vir, você dizer, pai, hoje eu não quero ir, mas hoje é com o Senhor. O Senhor Jesus, no último momento, Ele disse, quando Ele suou gotas de sangue, Ele disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, faça a sua vontade. Que a tua vontade, meu querido, esteja nas mãos do Senhor. Que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, aquele que é aqui da igreja, como eu já disse, cada um de nós precisa adotar um cadete para orar, para conversar, para estar ajudando, perguntar como é que ele está indo no trabalho de cadete, como é que estão as suas obrigações. Eu só quero parabenizar vocês. Muito obrigada, eu digo em nome de Jesus, a esta igreja, por este trabalho. Não é fácil, é desafio. Vocês não imaginam quanto é difícil lidar com essa turminha quando tem que ensaiar, quando tem que dizer senta aqui, faz ali, porque adolescente é assim o que você é. Deus seja louvado pela sua vida. Que Deus abençoe a sua igreja,
que abençoe todos nós que aqui estamos em nome de Jesus. Agora nós temos umas visitas ali atrás. Eu gostaria que eles ficassem de pé. Os nossos ex-cadetes, que nem estão aqui na nossa igreja, mas nos visitam hoje. Eu gostaria de vê-los. O Carlinho e o José da Paz. E tem mais alguém lá? Tem Marileide. Márcio está aí? Maurício, olha, tem um ali de pé. Muitos que foram. Olha lá, Jefferson, Diana. Olha ali que maravilha. Não se envergonhe, fique de pé. Olha, Mateus, Marília. Ei, que coisa linda. Cadê a Yasmin? A Yasmin, o Dilo, o Dileno, o Diógenes. Meu Deus, quantos são. Que todos fiquem de pé e vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, ex-cadetes. Você pode lutar com alguém do seu lado, seu vizinho, na sua casa, e incentivá-lo para que seja um cadete. Pai querido, nós estamos na tua santa e bendita presença, te exaltamos e te damos graças. A ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor por esse trabalho que foi feito aqui hoje. A ti pertence todas as coisas. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso baluarte. O Senhor é o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, aquele que está no controle de todas as coisas. Por isso te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o pastor Elias para ele estar orando pelo pastor Robson. Eu gostaria de convidar os dois. Vamos orar. Nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça maravilhosa manifestada nesta noite. E, sobretudo, Pai, pela edificação que tua igreja teve hoje, pela ação do Espírito Santo na vida destes adolescentes, destes líderes, desta igreja. Muito obrigado, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, e que a tua palavra venha alcançar ainda nesta noite o nosso coração, para a honra e a glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Meus irmãos, boa noite. Eu quero agradecer a cada visitante. A Natinha falou que eu poderia cantar musiquinha, mas eu sou meio ruim para cantar. Então eu vou agradecer aqui, em nome de toda a igreja, por cada um que se faz presente, que veio aqui, não só ver o filho, mas acima de tudo, aprender a palavra do Senhor. Que Deus abençoe ricamente, sempre serão bem-vindos. Eu quero convidar aqui à frente a Rebeca. Rebeca, em outubro do ano passado, ela fez uma decisão. Cadê ela? E ela ainda não tinha manifestado isso publicamente. E a gente quer tornar isso oficial, que toda a igreja esteja ciente de que ela... Eu creio que foi no contexto de um culto doméstico, ela fez esse compromisso com Jesus, ano passado. E a gente vai estar orando hoje. Eu quero convidar também os pais, que terão um papel fundamental na carreira cristã da Rebeca. E nós vamos orar por essa família. Estejam também, irmãos, orando pelo Robson. Muitos aqui conhecem. Nós estávamos semana passada na casa do irmão Divaldo. Ele chegou e a gente começou a falar de Bíblia. E eu já estava na porta, saindo, ele me chamou. E ele disse que queria fazer a reconciliação dele. Então ele estava ali em lágrimas, de forma espontânea, pedindo que a gente orasse. Então a gente tem conversado com ele, temos acompanhado, vamos visitá-lo semana que vem.
e pedimos as orações dos irmãos. Então, quem lembra dele, fale comigo no PV, pegue o contato e vamos dar essa força, porque é necessário que ele tenha esse acompanhamento. Vamos ficar em pé, irmãos. Mais uma vez eu peço que a igreja que os irmãos estendam suas mãos na direção dessa família. Vamos invocar o nome do Senhor. Santo Deus, glorioso Pai, nós exaltamos o Teu nome, porque em toda a história o Senhor tem revelado a Tua graça salvadora, e o Senhor decidiu, por uma decisão livre e soberana, revelar isso também a Rebeca. Que o Senhor confirme este compromisso que ela fez em particular e que agora é manifestado publicamente. Que o Senhor dê a ela a convicção pela Tua palavra, que o Senhor abençoe os pais para que sejam exemplos no agir e também no ensinar. E use essa igreja, ó Deus, use a mim, a todos os demais líderes, para que sejam bênção na vida dela, para que tudo o que será feito sirva para a edificação da mesma. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, e nos alegramos em Ti, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a toda a família. Conte conosco. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias 17. Obrigado, irmão. Jeremias 17. É o texto base desta conferência de cadetes na ICEB. Jeremias 17. E nós vamos ler dos versos 5 ao verso 8. E antes da leitura, só registrar aqui os meus parabéns, o meu desejo, a minha oração de que Deus continue a fortalecer, a abençoar, solidificar esse trabalho. Deus abençoe ricamente a vida da irmã Maria Braga, da Natinha, de todos os líderes que hoje estão apoiando. É um trabalho que precisa ser lembrado por cada um de nós em oração, e que Deus continue a ser glorificado na vida de cada um. Irmãos, Jeremias 17, 5 a 8 diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força, e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. Hoje nós vamos pensar sobre o tema confiança somente em Deus. Se eu perguntar, como é que anda tua confiança? Talvez você pense, bem, eu tenho lido a Escritura, eu tenho feito minhas orações e em termos de oração, eu tenho falado apenas com o Senhor. Só que eu quero fazer uma pergunta a partir de um problema que a nação de Judá está enfrentando. Sabe qual era o problema dessa nação? Era o problema de uma confiança sincrética. Ao mesmo tempo em que você fala com Deus e confia em Deus, entre aspas, você também divide sua confiança com outras coisas. E olhando o problema deste aspecto, eu acho que alguns de nós, em determinados momentos da nossa vida, talvez até no momento presente, estejamos fundindo
a confiança em Deus com a confiança em outras coisas. O problema de Israel não era só a idolatria. O problema de Israel era justamente essa adoração sincrética. A gente confia em Deus, mas a gente confia em Baal, a gente confia em Astarote. E eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta. A minha confiança, ela é exclusiva na pessoa de Deus? Será que eu não deposito uma boa dose de esperança, de segurança, sabe, de ânimo em coisas que eu conquisto, que eu compro, que eu me relaciono? Então essa é a pergunta que esse texto vai responder. E para a gente entender esse texto, irmãos, nós devemos entender algumas coisas antes. Sem essas informações, a gente não entende o texto. Se você lembrar, o Evangelho de Lucas, desde o início nós estamos falando sobre o contexto. Jeremias, a gente está caindo de paraquedas já no capítulo 17. A gente precisa nos situar. E o que está acontecendo aqui? Este profeta, Jeremias, ao qual o livro carrega o nome, ele é profeta na época de um rei chamado Jeoaquim. E essa nação do sul, que é chamada Judá, há pouco tempo tinha sido atacada pela nação da Síria. E Deus livrou de forma sobrenatural. Eles tinham um livramento recente. Este rei assume, é um rei perverso, injusto, idólatra, maldoso. E o que acontece é que, já que a Síria se deu mal, sobraram duas potências que começaram a brigar pelo controle da nação de Judá, do povo de Deus. Então, na parte do norte tem a Babilônia e na parte do sul tem o Egito. E no meio desse problema está o povo de Deus, o povo de Judá. E qual é o problema que o texto vai apresentar para a gente? Qual é aqui o X da questão dessa passagem? O problema é o seguinte: Judá, com medo dos babilônicos, ignora o poder de Deus, ignora a aliança de Deus, ignora as promessas que Deus fez, ignora os atos redentores de Deus durante toda a história do povo, e eles passam a confiar, sabem em quem? No poder militar, político e econômico do Egito. Esse é o problema que está acontecendo neste exato momento, nessa narrativa. O povo de Deus deveria olhar para o Senhor, para a lei, para as promessas, para a aliança, e dizer o seguinte: nós estamos seguros, porque nós temos a Deus. Eles ignoram tudo isso. Eles jogam toda a tradição israelita fora e passam a confiar no faraó e no seu exército. Vocês já pararam para pensar como é frustrante, decepcionante estar no exato lugar em que Deus ocupa na nação de Israel? Porque ele chama Abraão, ele faz a promessa aos filhos de Abraão, ele liberta o povo do Egito, ele abre o Mar Vermelho, ele sustenta o povo no deserto durante 40 anos, ele dá a terra de Canaã de mão beijada para os israelitas, ele estabelece o sacerdócio, ele envia os profetas, ele concede a lei, ele faz tudo o que é necessário para que o povo confie nele. E o povo diz: nós confiamos, na verdade, no Egito. Quem vai nos livrar é Faraó. Então, esse é o pano de fundo desse texto. E é com isso em vista que nós vamos analisar duas questões cruciais no texto de Jeremias. A primeira delas, irmãos, é a falsa confiança. O texto vai falar sobre isso. E o texto começa assim no verso 5. Acompanhe na sua Bíblia. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor é uma fórmula profética, é um oráculo que diz para a gente, né? Se a gente conhecer outros profetas da Bíblia, isso diz para a gente que o que Jeremias vai dizer não tem autoria dele, não é invenção da cabeça dele, são palavras que estão vindo diretamente de Deus.
Portanto, palavras cheias de autoridade, palavras extremamente sérias para o contexto de uma nação infiel, que deixa de acreditar no seu Deus para acreditar em um rei. E aqui a gente vê que Deus, com toda a sua autoridade, coloca um profeta diante de toda a nação. E a missão de Jeremias não era nada fácil, porque ele estava falando contra toda a nação, contra a classe sacerdotal, contra o próprio rei e a expectativa do povo. Porque todos estavam eufóricos, confiando no Egito, e Deus, sendo rejeitado, esquecido, agora envia o profeta dele. Por isso a expressão assim diz o Senhor. E ele começa o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Essa palavra maldito, no seu sentido, no hebraico, traz a ideia de alguém que foi paralisado, se tornou impotente para qualquer obra. É alguém que não tem a mínima condição de sair de onde está. Alguém que foi completamente engessado, acorrentado, afundado na situação e no pecado em que se encontra. E que mesmo que tente, não conseguirá sair dali sozinho. Esse é o maldito, segundo esse texto. E por que o profeta usa uma palavra tão pesada da parte de Deus? E o texto seguinte vai responder por quê. O homem que confia no homem faz daquilo que é mortal a sua força. A nação de Israel, que era uma nação pecadora e falha, deposita toda a sua confiança em outra nação pecadora e falha. Talvez até mais pecadora do que a própria nação de Judá. Irmãos, paremos para pensar se esse tipo de escolha tem alguma lógica. Eu sou limitado, eu não conheço o dia de amanhã, eu não sou todo-poderoso, não sou soberano, não sou Deus, e eu vou colocar minha confiança em alguém que é igual a mim ou pior do que eu. Então a nação de Israel comete um erro monumental, não só porque estava colocando a confiança em mortais, mas porque estava ignorando o Deus imortal e eterno. O profeta, em outras palavras, está dizendo o seguinte: a confiança de vocês é uma confiança morta. A expectativa de vocês, na verdade, é um defunto, porque o Egito não possui estrutura, poder, soberania para livrar vocês da Babilônia. Então olha só por que eles são chamados de malditos. Substituindo Deus pela figura humana, deixando de confiar no Deus Criador, Redentor, Libertador, Provedor, para confiar no que o homem pode oferecer. O texto ainda diz que fazendo isso eles se afastam do Senhor em seu coração. Então é um erro que se amontoa em cima de outros erros, porque a maldição se justifica pelo fato de confiar no homem, pelo fato de que o homem também é carne, é mortal, é limitado, e porque tudo isso te conduz para longe de Deus. Irmãos, o lugar de Deus, ele é simplesmente insubstituível. E um dos grandes problemas em relação a essa confiança dividida que muitas vezes nós temos, é que quando o teu coração está vazio em relação à confiança, qualquer coisa vai ocupar esse lugar. Quando você não tem convicção de que Deus pode, você vai confiar em qualquer coisa que aparecer na sua frente. Aquilo que for mais apresentável, aquilo que funcionou na vida de outras pessoas, você vai abraçar tudo o que aparecer na sua frente. Porque um coração que não confia em Deus está apto para confiar em qualquer coisa, seja em gente,
seja em dinheiro, seja em formação, em relacionamento. É um coração que vai ser escravo e, utilizando as palavras do próprio texto, será maldito no sentido de que estará acorrentado, inapto, totalmente escravizado ao objeto da sua confiança. Totalmente escravizado ao objeto da sua confiança. E agora vem o versículo 6. Depois que ele diz o porquê que este homem é maldito, e a nação de Judá, ouvindo uma pregação dessa, tenta imaginar essa cena, ele agora vai comparar a nação de Judá a uma figura bem conhecida deles. Ele diz o seguinte: esse homem é como um arbusto no deserto. A palavra arbusto, no hebraico, traz a ideia de uma árvore nua. Ela não tem folha, ela não tem flor, ela não tem fruto. Ela está duplamente morta na sua condição. Ele continua, além de ser como um arbusto, ele fala o seguinte: é um arbusto no deserto, onde não há água, onde não há sombra, porque as árvores precisam da água, e onde não há pessoas para cultivar essa árvore. Ela está totalmente abandonada, entregue à própria miséria. E ele diz ainda: não perceberá quando vier bem algum, porque já não existirá, não terá o privilégio na sua vida de vislumbrar o bem, de se alegrar com a bênção do Senhor. Então, irmãos, Deus manda o profeta dele para dar esse recado à nação infiel. A Babilônia está atacando e eles estão confiando no Egito. E Deus ali, olhando toda a situação, se comunicando com o profeta dele e também com a nação. O texto diz o seguinte: pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Todo o cenário é de morte, todo o cenário é de destruição e de abandono, porque é uma árvore seca, nua, no deserto, em um local seco, em uma terra salgada, ela é infértil, e o texto diz ainda, desabitada. Todas essas imagens, essa riqueza de imagem, é para nos trazer a verdade de que quando nós não confiamos em Deus, mas confiamos em qualquer outra coisa, a nossa vida atingirá um nível de escassez, de abandono, de morte, de destruição, de miséria, que a gente não conseguirá sequer contemplar a chegada de um bem, de um alívio, porque a confiança da gente está totalmente equivocada. O objeto que a nossa esperança escolheu não pode nos atender. Nós estamos projetando uma expectativa que não é condizente com aquilo que é objeto da nossa confiança. Irmãos, não cometamos esse erro. Deus não quer que nós cometamos esse erro de termos a igreja, de termos a palavra, de estarmos numa aliança com Ele, de termos o seu Filho como um sacrifício que foi oferecido por nós, de termos o seu Espírito que nos foi dado justamente para nos guiar em relação à nossa vida e nossas escolhas. Será que ainda assim a gente vai continuar depositando confiança, segurança, prazeres maiores do que o que a gente tem na palavra e colocando isso nas coisas que esse mundo nos oferece? Até quando o povo de Deus repetirá este erro? E a pergunta que eu fiz no início deve ser colocada de novo aqui na mesa. A minha confiança, a minha fonte de segurança, as minhas expectativas, elas brotam somente na presença de Deus? Será que eu não estou hoje realizando um culto sincrético?
em que porcentagem X da minha confiança está em Deus, e a minha outra confiança depositada nisso, e eu também confio muito nisso aqui para o meu bem-estar, para a minha segurança. Que Deus nos ajude a evitarmos este equívoco mortal que a nação de Judá estava cometendo. Se a gente olhar o capítulo 2, versos 17 a 19, a gente vai ver que o próprio Deus já havia dado esse alerta para o povo. Vocês estão ignorando a minha presença, o meu socorro, e estão confiando no homem. E a queda é inevitável. Se eu não confio em Deus, eu vou confiar em qualquer coisa. E é neste momento que você se frustra, é nesse momento que você se decepciona, é nesse momento que você compreende mal a pessoa de Deus. Porque quando dá tudo errado, aí você lembra dele. Se Deus é bom, por que aconteceu isso? Se Deus me ama, por que eu estou assim? A pergunta não é essa. A pergunta é: que vida você levou até chegar nessa situação? E esperar em Deus, irmãos, não é cruzar os braços e olhar para o céu. Não confunda a confiança em Deus com inércia. Tem uma série de coisas que precisam ser feitas para que nós possamos nos considerar pessoas que esperam em Deus. Então esta é a primeira imagem, este é o primeiro caso, a confiança falsa. A confiança num objeto falso. E nesse sentido a Escritura diz: jamais procure nas pessoas um socorro que só Deus pode te dar. Não se iluda, porque para esta confiança ilusória, o que te espera é a frustração. É este cenário de deserto, onde você não tem vida, onde você não frutifica, onde você não tem socorro, porque você está abandonado pela sua própria confiança. O segundo item que o nosso texto menciona é a confiança verdadeira, a confiança no Senhor. E agora a gente vai entender que esse texto, ele tem um paralelismo, ele tem uma simetria, ele tem a sua poesia, porque da mesma forma que ele chamou de maldito no verso 5, olha só como ele inicia o verso 7. Da forma exatamente contrária. Bendito. É daí que vem a palavra Baruch. Bendito. Ele é bendito porque aos olhos de Deus ele é socorrido, ele é favorecido, ele é lembrado. Se a gente comparar esse texto com o texto anterior que deu várias razões para dizer por que o homem é maldito, esse texto não vai dar muitas descrições sobre a pessoa de Deus. Vai simplesmente falar Senhor. É aquele típico caso que dispensa comentários. O autor pressupõe que a nação de Israel esteja ciente de quem é Deus. Não é possível que um povo que teve tantas bênçãos, tanto aparato espiritual, não saiba quem Deus é no seu modo de agir, na sua natureza santa. Não é possível. Então ele simplesmente diz: bendito o homem que confia no Senhor. E ele enfatiza na segunda parte, que é um paralelismo, cuja esperança é o Senhor. Este é bendito, porque a sua fé o conduz não para longe do Senhor, como diz aqui o verso 5. A sua fé não está sendo depositada em um mortal. A sua fé não afasta o homem de Deus. É uma fé concentrada no Senhor. Exatamente o que fez a promessa a Abraão. Exatamente o que se tornou redentor de Israel ao livrar a nação do Êxodo. Exatamente o sustentador, o conquistador que deu a terra de Canaã ao povo. Exatamente o legislador, porque mesmo tendo utilizado Moisés, a lei procede da sua natureza e do seu caráter.
Ele é tudo na vida deste povo. E este povo não entende essa questão e essa verdade. E agora, irmãos, o verso 8 vai trazer novamente imagens de uma árvore. Mas olha só o que Deus disse para Jeremias fazer. Ele vai contrapor toda aquela cena de uma árvore morta no deserto, num local sem água, numa terra salgada, abandonada, com uma árvore frondosa, frutífera, que expressa vida, que está à beira das águas e que não tem nenhum receio, porque tudo que ela precisa é daquela água. O nosso texto no verso 8 diz assim: ele é como a árvore plantada junto às águas. Se aquele que confia no homem é uma árvore seca, este aqui que confia em Deus é uma árvore em sua plenitude de abundância. Se aquela árvore foi plantada no deserto, esta aqui está plantada junto às águas. Aquela árvore, a vida de quem não confia em Deus, ela tem suas raízes atrofiadas. Ela não consegue descer a regiões mais interiores para, porventura, encontrar algum resquício de água para sobreviver. Ela não tem essa capacidade. E esta árvore aqui, ela estende suas raízes para o riacho. Vejam como Deus sustenta, como Deus franqueia as oportunidades, as chances para que alguém que confia nele consiga se manter de pé. Então, não importa o que está acontecendo ao redor, ele será esta água que é exatamente tudo o que nós precisamos. E o texto diz: não temerá quando vier o calor. O homem que não confia, ele nem vê quando chega o bem. Já esse que confia, ele nem sente receio diante das dificuldades. Se Deus disse para a nação de Judá, por meio daquela imagem, que a nação seria devastada pela Babilônia, que a Babilônia destruiria os muros de Jerusalém, que destruiria o templo do Senhor, e que destruiria toda a cidade, e aqueles que não fossem mortos seriam levados para lá como escravos e passariam 70 anos. Se esta é a árvore seca que não confia, esta árvore, este homem que confia no Senhor, ele não sente sequer o receio quanto ao calor. A ideia no original aqui é: ele não tem ansiedade diante do problema. Ele sabe o Deus que ele tem. Esta árvore sabe do riacho que ela tem à sua disposição. Ela está ligada vitalmente a essas águas. E mais ainda à frente do texto é dito: pois sua folhagem sempre estará verde. Ela tem a sua beleza, ela tem a sua glória. E no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar frutos. Não tem como a gente não lembrar de Salmo 1. Inclusive, grande parte dos comentaristas vão dizer que o texto de Jeremias veio primeiro do que o texto do Salmo 1. Porque lá é dito que aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite, será exatamente como esta árvore. Então, alguém foi influenciado pelo outro nessa história. Jeremias e o autor do Salmo 1. Mas o que eu acho interessante é que Deus está dizendo para a nação que não importava o que iria acontecer vindo de fora. Assim como não importa para essa árvore as condições climáticas. Não importa se vai ventar forte, se vai faltar chuva,
se vai voltar à condição necessária para ela estar ali viva, porque ela tem acesso direto à fonte das águas. E Deus está dizendo para a gente, hoje, que absolutamente tudo que a gente precisa é Ele. Eu dizia essa semana, visitando o nosso irmão ali, agora eu esqueci o nome do irmão do Roseal, Zé Carlos, que Deus ele já resolveu todos os nossos problemas. Ele só disse para a gente aguardar um pouco, porque todos os nossos problemas de saúde serão cancelados com o corpo glorificado que nós teremos. Toda a preocupação e o dilema da gente com contas, com despesa, está resolvido, porque o paraíso no qual nós vamos morar, e que está ali desenhado de forma muito clara no livro de Apocalipse, como também no livro do profeta Isaías, não há necessidade deste labor árduo, difícil, desafiador, que preocupa e massacra tanta gente. Os problemas que a gente tem de relacionamentos em nossa família, em nosso trabalho, em qualquer contexto, todos eles estarão solucionados, porque naquela nova criação habitará perfeita paz e justiça. Tudo que hoje é fonte de preocupação estará plenamente resolvido por Deus. Quando eu disse que Ele já resolveu, é porque antes da fundação do mundo, tudo isso já está decretado. Isso no plano divino já está feito. E a gente se impressiona com o erro desta nação. Como pode? Diante de tantos favores que Deus concedeu, diante da lei, diante dos profetas, essa nação errar tão feio. A gente também tem que indagar ao nosso coração e ensinar esse coração de que Deus é absolutamente tudo o que a gente precisa, de que a gente não pode dividir a nossa confiança em Deus com a confiança em outras coisas, que o nosso deleite no Senhor e a nossa expectativa de que estamos seguros e guardados pelo seu amor, isso não pode ser dividido com prazeres e seguranças em outras coisas. Eu não estou falando de dinheiro, porque a Bíblia não está prometendo isso aqui para a gente. Eu não estou falando de luxo, de glamour. Eu não estou falando de autoafirmação e a gente alcançar o nosso lugar ao sol. Eu estou falando do que o profeta está falando. As bênçãos, os livramentos, a obra que Deus tem a realizar em nós é para preparar homens e mulheres que são cidadãos dos céus. Não é para cá. Portanto, é nesse sentido que Ele vai trazer livramento. É nesse sentido que Ele vai trazer bênçãos, fortalecimento, amadurecimento para a nossa vida. Ele, de fato, é tudo o que a gente precisa. E assim como aquela árvore que está totalmente sossegada, independente se vem sol, se vem chuva, se vem tempestade, porque ela está conectada com aquelas fontes de água, a gente também fica em paz. Quando olhamos para os nossos problemas que hoje nos preocupam, e nós sabemos pela palavra de Deus que todos eles terão um fim, nós não conviveremos para sempre com esses problemas. Deus é essa fonte. Eu tenho toda a certeza do mundo, eu espero que a gente creia assim, que Ele transforma os lugares mais desertos em pomares.
Eu orava hoje por isso, na minha vida e para a vida de vocês. Ele pode fazer uma árvore seca se transformar numa árvore frondosa e fazer de cenários, por mais caóticos que estejam, por mais ausência de vida em que estejam, transformar isso num lugar de paz, de bênção, de segurança espiritual, de abundância espiritual. Olhem o verso 13, só para a gente finalizar. Deus é chamado de a fonte de águas vivas, lá na parte final. Não confie em si mesmo. Não confie nas pessoas que te prometem coisas que só Deus pode dar. Não aposte suas fichas em religiões, em homens. Coloque toda a sua esperança, feche os olhos, acredite de corpo e alma, somente no Deus que transforma o deserto em pomares, que transforma arbustos secos em árvores frondosas. Então que a gente seja não aquela árvore morta, mas uma árvore frondosa que diante de cada cenário sempre está conectada, usufruindo, se fortalecendo e recebendo a força vital que ela precisa dessa fonte de água viva que é o nosso Senhor. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e que cada um de nós possamos dar os passos acertados nessa entrega total a Deus. Nós vamos orar nesse momento. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pelo culto dessa noite. O Senhor deve ser de fato colocado acima de tudo e de todos. Esse mesmo texto, Senhor, diz que o coração é totalmente enganoso e desesperadamente corrupto. Talvez possamos, ó Deus, estar laborando em erro, achando que confiamos somente no Senhor, mas ao mesmo tempo confiando e entregando as nossas expectativas e o nosso coração a coisas que não podem te substituir. Abençoe, ó Deus, a todos que aqui se encontram. Abençoe também a mim, para que nosso coração seja instruído a entregar-se somente ao Senhor. Porque somente o Senhor é refúgio, somente o Senhor é proteção. Somente o Senhor pode nos dar o livramento das Babilônias e dos exércitos que hoje tentam nos destruir e nos derrubar. Somente o Senhor pode fazer isso. Abençoe profundamente as nossas vidas, ó Pai, nesse sentido. Nós assim oramos, nós assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu passo aqui a palavra para o dirigente, eu creio que não vai ter mais alguma coisa, ou não vai? Vai ter algo ainda? Ok. Eu convido aqui à frente o irmão Jefferson. E eles terão a palavra nesse momento. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém. Eu e a Diana sempre conversávamos, né, sobre a possibilidade de nós fazermos uma homenagem, né, à Natinha, né, por todo o esforço prestado, por toda a dedicação. Ontem a Adriana falou que
e teve essa experiência de ver, né, o esforço e a dedicação da Natinha. E nós, como somos uma família de pessoas que todos fomos cadetes, eu fui cadete no ano de 91 até 93, a Diana cadete, a Eloá, o André. E nós sabemos que se hoje completamos 50 anos foi porque pessoas ouviram o chamado e se dispuseram. Colocaram a mão no arado e não olharam para trás, né? Como a irmã Maria falou, a gente sabe que uma vida dentro do ministério é uma vida sacrificial. É uma vida de renúncia, de abdicação e dedicação. Todos os sábados nós sabemos que os cadetes têm um encontro com a Natinha. Assim também foi comigo. E eu, algumas semanas atrás, eu falei para a Natinha que ela foi uma das responsáveis por eu ter me firmado aqui na igreja. Eu vinha para os cadetes, para os acampamentos, não levava prato, não levava nada. Era a Natinha que sempre levava para mim prato, talher, coberta. E isso foram pequenas coisas que foram me encorajando. Sei que é uma vida de sacrifício, mas que tem em seu coração as palavras que Davi pronunciou. Não darei nada para meu Deus que não custe nada para mim. E não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você há de colher, né? Nós queremos aqui, Natinha, em nome da nossa família, te agradecer por todo esforço, por toda dedicação, por todo esmero. Que o Senhor, que somente Ele possa retribuir tudo aquilo que você tem abençoado as nossas vidas e as nossas famílias. Nós temos a confiança de mandá-los aqui, porque sabemos que estão em boas mãos. E sabemos que Deus te deu a graça de permanecer, não por um ano, mas por 35 anos, 40 anos, não é? E eu louvo a Deus pela sua vida, por ter sustentado você durante toda essa caminhada. Eu sei que Ele te deu graça, sei que passou por lutas, mas Ele o tempo todo te sustentou. Ele foi o teu alicerce e é Ele que tem te sustentado nessa caminhada. Então eu aproveito esse momento para agradecer a Deus pela sua vida e por toda a sua dedicação. Que Deus possa derramar, como Ele já tem feito, né? Derramar da sua graça sobre a sua vida. Deus abençoe você grandemente e muito obrigado, né, por tanta dedicação e por tanto esforço. Amém. Não acabou por aí não, as homenagens. Temos aqui também uma lembrancinha para a tia Natinha. Só nós, assim, os líderes sabem mais, né? Do tanto que ela luta para estar nos cadetes. Às vezes ela vinha com dor, às vezes ela se esforçava tanto para estar aqui. E a gente fez um certificado para ela. Certificado da melhor líder do mundo. Todos os cadetes e líderes concedem a Raimunda Nonata Braga da Silva esse certificado por todo o seu desempenho e dedicação como a melhor líder de cadetes. Gente, não tem melhor líder como a tia Natinha. Ela que nos apoia e também tem outro porta-retrato com a fotinha de todos nós, para a senhora estar lembrando das pessoas que a senhora cuida. E fala dos cadetes da tia Natinha, quer ver? Ela briga mesmo. Muito obrigada, tia. Nós te amamos muito, viu? Ontem à tarde, eu também ganhei um sabonete de um jovenzinho líder, onde disse assim: ó, tia, não é para brigar comigo mais não, viu? E eu fico muito feliz, eu estou muito grata, mas eu estou grata a Deus porque nós estamos aqui juntos. E nós estamos aqui louvando e aprendendo mais da palavra de Deus. E isso aqui que é mais importante. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelo gesto de vocês, de cada um. Tanto os nossos visitantes, nossos cadetes, como a igreja. Eu tenho só que agradecer ao apoio de todos, do irmão Norato, do pastor, da sua esposa, da igreja em peso, porque a igreja tem me ajudado bastante. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E eu queria agora convidar o pastor para orar pelos cadetes. Nós vamos cantar parabéns. Após a oração, alguém tem que puxar os parabéns aí. Eu acho que vai ser a Jaiane. Já pega o microfone aí.
nós vamos orar ao Senhor, mesmo sentados, tá bom? Vamos orar e mais uma vez invocar o nome do Senhor sobre a vida dos adolescentes. Glorioso Deus, eterno Pai, nós sabemos que o Senhor ama a tua obra e esta grande prova foi dada no sacrifício do teu Filho. Sobre este povo repousa o sangue de Jesus. E nós sabemos como isso é precioso aos olhos do Senhor. Que a tua mão, ó Deus, esteja guardando essas vidas que estão ainda no início da sua caminhada. Eles têm o vigor, eles têm a curiosidade, mas eles não têm a experiência. E é necessário, ó Deus, que não só os pais, mas a igreja do Senhor se apresente como exemplo, como modelo a ser seguido, se apresente como referencial de proclamação, de instrução, para que sejam cadetes do Senhor, para que tenham em seus corações um amor profundo pela obra, pela igreja, pelos seus líderes, pela sua família. E mais uma vez também oramos pelos líderes. Eles talvez não consigam mensurar, não poderão mensurar a quantidade de benefícios que isso tem gerado, porque é um investimento riquíssimo para a família, para a igreja e para a sociedade. Apresentar pessoas, apresentar adolescentes que no futuro estarão à frente desta obra, mas estarão em fidelidade, zelo e santidade. Que a bênção do Senhor, que a tua graça e misericórdia os acompanhem, ó Deus, hoje e sempre, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos aos parabéns, né? Mais um aniversário ao lado de Jesus, por isso nós louvamos ao Senhor por sua vida. Hoje muito alegre nós estamos, porque cantamos lado a lado com Jesus. Hoje muito alegre nós estamos, porque cantamos lado a lado com Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantar nossas almas, os cadetes